Boa noite, meus amigos, boa noite a todos. Estamos no canal da ISCOM, do Facebook da ISCOM Recife, para transmitir para vocês umas palavras transcendentais. Palavras transcendentais são palavras que não estão neste mundo. Então, nós não queremos falar palavras deste mundo nesse momento. Queremos falar palavras do mundo transcendental, do mundo que está além dessa natureza física fenomenal. Essas palavras, elas são proferidas pelo próprio Senhor Krishna no Bhagavad Gita, ou então por seus devotos puros, como Narada Muni. Narada Muni é o sábio da devoção, o sábio do amor a Deus. É a autoridade máxima no conhecimento da relação de servidão entre a alma espiritual individual, que somos nós, e o Deus Supremo, o Senhor Krishna. Então, nós todas as noites temos um momento em que nós precisamos refletir sobre as nossas atividades. Porque senão as nossas atividades ficam automáticas, né? Como o Bhagavatam descreve, né? Até o fole do ferreiro respira, né? E até os animais comem e emitem sêmen. Então, similarmente, se nós não refletimos sobre as nossas atividades, se nós não pensamos sobre as nossas ações, então nossas ações ficam no automático. A gente pensa que está vivendo, mas a gente, na realidade, está perdendo a nossa vida. A cada momento, a vida está sendo desperdiçada. Aí o Srimad Bhagavatam também relata que aqueles que se dedicam a ouvir o Krishna Katha, a mensagem de Krishna, falada por seus devotos, ou pelo próprio Krishna, não morrem, né? Porque eles não estão perdendo sua vida. Eles estão a cada momento ganhando vida. Estão redescobrindo a sua verdadeira vida. Então eles não morrem. E saem desse ciclo de mortes que é o mundo material. Então a nossa intenção é fazer essas reflexões, né? A reflexão de hoje é muito interessante, pois nós todos sabemos que Bhakti é a parte da yoga mais elevada. Mas será que a Bhakti depende de outro tipo de yoga, como por exemplo a Jnana, o conhecimento? Será que a Bhakti depende do conhecimento? Então, para responder essas reflexões, essas indagações, nós vamos trazer para vocês os versos do Narada Bhakti Sutra, de Sri Narada Muni, sobre esse assunto. Vamos começar a debater esse assunto, ok? Então vamos lá. O verso de hoje é o verso 28 do capítulo 2, definindo Bhakti. O verso diz: Tasya Gyanam Eva Sadhanam Iti Eke. Tradução: alguns dizem que o conhecimento é o meio para o desenvolvimento da devoção. Ok? Vou repetir. Alguns dizem que o conhecimento é o meio para o desenvolvimento da devoção. Então, aqui está se afirmando o quê? Que algumas pessoas, né, alguns sábios, né, quando Narada Muni fala isso, ele está falando de autoridades védicas, né? Alguns sábios dizem que você pode usar o conhecimento para obter a devoção. Agora, será que o conhecimento, a devoção depende desse conhecimento? Então vamos ver as reflexões aqui do significado do Srila Sarupa Damodara Maharaj, né? Que ele terminou esse livro para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada começou até o verso 12. A partir daí, os significados são de Srila Swarupa Damodara. Significado: neste e nos dois próximos sutras, Narada
discute a relação entre conhecimento e Bhakti. Será muito interessante para a gente meditar. Bhakti se baseia em conhecimento? Essa é uma pergunta. Adquirir conhecimento é certamente uma parte importante da consciência de Krishna. No começo do Bhagavad Gita, Krishna repreende Arjuna por falar palavras sábias, porém agir como alguém em ignorância. Krishna, dessa maneira, torna-se o guru de Arjuna e começa por ensinar-lhe sobre a imortalidade da alma. Com efeito, ao longo do Bhagavad Gita, Krishna fornece a Arjuna o conhecimento essencial do serviço devocional. O Sr. Chaitanya também assumiu o papel de professor em seus passatempos, instruindo Sarvabhauma Bhattacharya, Prakashananda Saraswati e Rupa e Sanatana Goswami. Então, a parte do conhecimento, para você obter conhecimento, você tem que procurar um professor, né? Semana passada foi o dia dos professores, né? Então, você tem que ter um professor. E um professor de conhecimento espiritual chama-se guru, mestre espiritual. Ele ensina apenas o conhecimento espiritual e capacita seu discípulo a entender as entrelinhas das escrituras e organizar o seu pensamento sistematicamente para compreender a verdade sobre o eu espiritual, individual e o eu supremo. Essa natureza, as atividades, o karma, né? Os modos da natureza. Então, isso aí nós devemos obter esse conhecimento que chama-se conhecimento transcendental do mestre espiritual. E Krishna, ele assumiu esse papel de mestre espiritual no começo do Bhagavad Gita, quando instruiu Arjuna a respeito da natureza transcendental da alma, para tirar suas dúvidas e assim lhe dar entusiasmo para executar o seu dever espiritual e também o seu dever material. Nem sempre o nosso dever material é igual ao nosso dever espiritual. Então vamos continuar aqui. O conhecimento consciente de Krishna não é guiana no sentido impessoal, mas sim conhecimento da alma, de Deus, das energias de Deus, com uma conclusão de Bhakti. É óbvio, portanto, que o conhecimento auxilia o indivíduo a praticar Bhakti. Sim, usando um pouco de bom senso, né? Até para você escolher um mestre espiritual ou para você escolher a vida espiritual, você precisa de um pouco de conhecimento, né? Você precisa de um pouco de conhecimento prático para poder você fazer as melhores escolhas. Algumas vezes perguntou-se a Srila Prabhupada como alguém sem conhecimento poderia saber se um mestre espiritual é fidedigno. Srila Prabhupada respondeu que para saber quem é um mestre espiritual fidedigno, o investigador tem, primeiramente, que ter alguma ideia do que é um mestre espiritual. Ele deu o exemplo de que, se alguém quer comprar ouro, é melhor que aprenda sobre ouro e sobre a venda de ouro. De outro modo, será facilmente enganado. Ou, se alguém quer frequentar uma faculdade, tem que pesquisar as qualificações de várias universidades, seu sistema de ingresso e assim por diante. O conhecimento, portanto, é certamente um componente importante de Bhakti. Srila Prabhupada escreveu seus livros com a meta de distribuir conhecimento transcendental e, em sua Bhagavad Gita, ele escreveu: religião sem filosofia é sentimento, ou, algumas vezes, fanatismo, enquanto filosofia sem religião é especulação mental. Então, certamente, usando o bom senso, nós temos que ter algum conhecimento para buscar
a Bhakti, né? Buscar alcançar a Bhakti. Apesar disso, embora o conhecimento seja importante, não é um requisito absoluto para a Bhakti. Caso Krishna queira, ele pode outorgar de pronto a iluminação a qualquer pessoa, independente de sua educação. E no Srimad Bhagavata, Sutta Goswami declara: Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhita Janayati Ashu Vairagyam Gyanachai Dahaitukam. Por prestar serviço devocional à personalidade de Deus, Krishna, o sujeito obtém imediatamente conhecimento e desapego sem causa. Então, Krishna, ele, quando vê que a pessoa é sincera e busca a Bhakti, ele dá o conhecimento através do coração, né? Para que a pessoa... Então a Bhakti não depende do conhecimento. Você não precisa... antes eu tenho que adquirir conhecimento, depois eu tenho que fazer Bhakti. Não, faça Bhakti. E a Bhakti, Krishna vai ficar satisfeito com sua Bhakti. E educação vai lhe inspirar para você encontrar um mestre espiritual, para você entender as escrituras, né? Ok? Então, a Bhakti não depende de conhecimento. Portanto, embora conhecimento possa auxiliar a pessoa a adotar e praticar Bhakti, o argumento de que conhecimento é a fonte de Bhakti é falso. Então, Bhakti, a gente estudamos recentemente o livro de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, né? E lá ele explicava que Bhakti não depende de nada, nem de conhecimento, né? Porque tudo é suprido pelo Senhor Supremo, porque Bhakti cativa Krishna. E quando você cativa Krishna, você tendo Krishna, o que é que vai faltar para você? Não pode faltar nada: conhecimento, opulência, né? Austeridade, poderes místicos, tudo isso está dentro de Krishna. Então, e Bhakti cativa a Krishna. Quando você faz um serviço para Krishna, seja o mínimo serviço, oferece um pouco d'água, uma folha de tulasi, varre o templo de Krishna, ou até o serviço de andar para o templo de Krishna, visitar o templo de Krishna, Krishna fica satisfeito e outorga tudo que você precisa no seu caminho de vida espiritual. Jai Hare Krishna, vamos parar por aqui, terminamos esse verso 12, né? Terminamos, aliás, o verso 28. E temos aqui presente, minhas reverências, o Prabhu Edmilson. Hare Krishna. Então, aceite minhas reverências. Uma boa noite para você, Edmilson. Seja muito feliz, hoje, amanhã e sempre. Hare Krishna. E amanhã a gente continua às 6 da manhã, se Krishna quiser, com mais um entusiasmo com as palavras do Bhagavad Gita. Jai, Hare Krishna. Boa noite. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.